Olá, meus alunos do quarto ano. Na aula anterior, a professora passou para vocês um vídeo sobre quando deixamos de pertencer a rei e passamos a ser a república. Mas até então não éramos formados por presidentes, governadores e municípios. A professora não vai se aprofundar muito no assunto, vocês estão ainda no quarto ano e no ano que vem a gente vai aprofundar mais. Este ano nós vamos estudar o que significa os três poderes. Três poderes, por quê? Porque, como a democracia, que na verdade deve haver, ou seja, os três poderes liderando junto, a gente vai ver como um município é estudado. Então, neste caso, nós vamos falar do município de Major de Assis e qualquer outro município. Como que ele é governado, tá? É bem interessante. O município e suas autoridades. Autoridades que fazem parte de nossas vidas. Na família, quem exerce autoridade são os nossos pais, ok? Da mesma forma, o nosso país Da mesma forma como nossos pais são exemplos de autoridade em nossas vidas, em outros grupos de pessoas, as autoridades também estão presentes. Na escola, a autoridade é a diretora. Nas igrejas, as autoridades são os papas na Igreja Católica, os pastores na Igreja Evangélica. No exército, as autoridades é o general, entre vários outros. Então, em cada instituição existem as pessoas que são autoridades máximas, ou seja, que nos representam e que é eles que recorremos, certo? Então, vimos que na família é nossos pais, nas igrejas católicas, os padres e o Papa, na verdade, tem os pastores nas evangélicas, no exército temos o general, tá? Os comandantes são os responsáveis. E vamos ver como isso interfere na vida política e administrativa de um município, ok? Existem ainda autoridades que estão relacionadas à organização dos lugares em que vivemos. No nosso caso, falando em município, o prefeito é a autoridade máxima de uma cidade. Ele é o responsável pelo funcionamento de todas as áreas de uma cidade. Todas. Desde o setor da saúde, da educação, da infraestrutura, das obras, da saúde, do meio ambiente, da defesa civil, tudo. Tudo ele é o responsável. Mas ele não lidera sozinho, que a gente vai ver. Porém, a responsabilidade maior no município é do prefeito, certo? Que nós vamos ver que é o poder executivo. Quando o prefeito não está na cidade, quem é o substitui no comando desses serviços é o vice-prefeito. Por isso, prefeito e vice-prefeito fazem parte do poder executivo. Um dos poderes que vamos falar. São três. Poder executivo. Ele executa as obras. São ainda autoridade dos municípios os secretários e os vereadores. Os secretários geralmente são ligados ao prefeito e ao vice-prefeito. Eles obedecem entre aspas, né? Eles seguem o trabalho junto com o prefeito, para que haja, assim, uma boa atuação em benefício aos munícipes, ou seja, as pessoas que moram no município. Os secretários geralmente são escolhidos pelo prefeito. Temos aqui também os vereadores. Os vereadores são responsáveis pela criação das leis que estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos. Ou seja, agora é quarto ano, nós estamos falando
no segundo poder, o poder legislativo. A gente quase quebra a língua, não é mesmo? Legislativo. Eles têm a função de, junto ao povo, junto às comunidades, junto aos bairros e às pessoas, saberem das principais necessidades. Agora devemos entender uma coisa: vereador não é para ajudar determinada pessoa, determinada família. Vereador é para ajudar determinada comunidade, o que importa realmente. Eles é que são os olhos do prefeito em todo o município, para saber o que precisa e ser levado na Câmara de Vereadores, colocado em discussão e repassado ao prefeito. Essa é a função. Além de auxiliar, é fiscalizar também nas obras do prefeito. Então, o poder legislativo, ele, digamos assim, formula as leis, os projetos e as necessidades do município para levar ao executivo, que é o prefeito. Os vereadores são responsáveis pela criação das leis, que estipulam os direitos e os deveres dos cidadãos. Nós não temos só direitos, também temos deveres em nosso município. Por isso é importante participar das eleições, escolhendo um candidato que defenda melhor as condições para a sociedade, tá? A professora não está falando em termos de politicagem, por favor, tá? Estou explicando a vocês o que significa cada setor na área política, que são os 3 poderes importantes para que a democracia aconteça. Para haver democracia, porque nós saímos da monarquia, onde o rei passava o poder de pai para filho, de mãe, de princesas, de príncipes e de rainhas, para a república, que no primeiro momento ficou com o exército, né? Com o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas muitos anos depois, ao proclamar-se sair a república, né, entrou-se o voto direto. Hoje nós temos o voto direto, ou seja, vocês não, alunos ainda, mas os pais de vocês, os avós, as pessoas mais velhas, provavelmente agora dia 15 de novembro estarão indo às urnas para votar para prefeito e vereador de cada município. Por isso é tão importante, ok? Também, gente, existem as autoridades militares que cuidam da nossa segurança, como, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. O delegado é uma autoridade judicial, tá? Aí nós já entramos no terceiro poder, tá? Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, certo? Porém, também, ele cuida da ordem do município e também da segurança das pessoas. Ele não é diretamente um juiz, mas ele já faz parte, o delegado já faz parte do poder judiciário, ok? Legislativo, vereadores, no caso do município. Executivo, prefeito e vice-prefeito. E o judiciário, delegados e os juízes, eles devem trabalhar sempre em função do bem-estar de toda a população, não apenas de um. Por isso, a democracia. É importante que cada cidadão colabore com os serviços públicos para manter as cidades em perfeita organização e funcionamento, tá? Não adianta só reclamar porque o prefeito não fez, porque o vereador não fez, porque esse não fez. Cabe a cada um de nós também fazermos a nossa parte e respeitarmos. No município, existem outras autoridades. O juiz de direito é a autoridade maior dentro da justiça, ou seja, do poder judiciário. Ele julga as atitudes das pessoas e determina o cumprimento ou não de punição que estão nas leis. Cabe ressaltar agora, quarto ano, que o nosso município de Major Gersino, por ser um município pequeno,
nós não temos os três poderes diretamente no nosso município, tá? Judicialmente, o poder judiciário, não só Nova Trento, acredito que Canelinha também, nós pertencemos à comarca de São João Batista. Então, em São João Batista tem juiz, tem promotoria, né, tem os promotores. Então, nós pertencemos à comarca de São João Batista. Então, judicialmente, o judiciário compreende aqui mais do que um município, porque o nosso município é de porte pequeno. Temos também aqui o promotor de justiça, ou o promotor público, também é uma autoridade municipal. Ele exige das pessoas o cumprimento das leis, fazendo com que sejam respeitadas e cumpridas, ok? Então, revendo, os três poderes que, com a democracia, com a república, com as eleições, com o presidente da república, que hoje nós temos aí Bolsonaro, com o governador do estado, que hoje nós temos o governador Moisés, e com o prefeito, que hoje nós temos o Valmor Pedro Câmeras, do nosso município, nós formamos, no Brasil, de uma certa maneira, o poder executivo. Eles são divididos nessas três partes. No município Vendo, nós temos vice-prefeito e prefeito no executivo. Nós temos os vereadores. Talvez vocês conheçam algum. Não vou dizer o nome, que eu posso me esquecer de todos os vereadores de Mazorca, me perdoem, mas eu não lembro às vezes de todos, né? Mas vocês talvez conheçam algum vereador. Eles formam o legislativo, que todas as segundas-feiras tem a sessão da Câmara, que até no nosso município é passado pela Verde Vale, quem acompanha. Eles é o que fazem as leis, acompanham o trabalho do prefeito e a execução das obras. Tudo pelo bem-estar de todo o município, ok? E na parte do judiciário, nós temos quem melhor nos representa, no caso, a Polícia Civil, o delegado. Agora, juiz, promotor, nós temos em São João, porque nosso município de porte pequeno pertence à comarca de São João Batista, ok? Aqui, então, está o resumo do que a professora colocou. O nosso município temos o poder executivo formado pelo prefeito e vice-prefeito, o poder legislativo formado pela Câmara de Vereadores e o poder judiciário pertencemos à comarca de São João Batista, certo? Mas uma coisa é fato, o prefeito é a autoridade máxima do município. Indiferente de quem votou ou não votou, gostar ou não gostar, ele representa politicamente a autoridade máxima. Então, assim, por muitas vezes, não estou defendendo nem criticando, estou falando como professora para que vocês entendam. Por muitas vezes, umas pessoas não gostam e criticam de certa atitude, mas talvez ele tomou aquela atitude, por quê? Porque ele teve que pensar no bem de todos, e a responsabilidade é toda dele. Então, assim, ser perfeito é uma grande responsabilidade, certo? Ele executa, ele deve fazer as coisas que sirvam de bem a toda a comunidade, no caso, a todos os munícipes, a toda a população. No nosso caso, nós pertencemos a Major Gersino, ok? Espero que vocês tenham entendido, que a aula seja bacana. Segue depois uma atividade. Beijos!